Ei, minha gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero fazer a diferenciação entre frase, oração e período. Muita gente não domina esse tema e aí, quando vai fazer alguma prova, não consegue compreender perfeitamente o que o enunciado diz. Ou também, quando vai apresentar uma resposta, também não consegue fazer a organização correta porque não domina o tema de frase, oração e período. Por isso, então, você não pode perder o vídeo de hoje. Então, para a gente entender, é muito tranquilo, tá? Primeiro, o que é frase? Frase é um enunciado de sentido completo. Frase é enunciado de sentido completo. Ou seja, não importa se há verbo ou não. Então, por exemplo, se eu falo não, esse não aí não há verbo, não é? Não há verbo, é só um advérbio, não. Mas existe toda uma informação completa, né? Por exemplo, se alguém me entrega algo errado, eu digo não, ou seja, não faça isso. Ou você sabia da novidade? Não. Então, depende muito da entonação, não é? Principalmente na fala, claro. Mas, quando eu tenho frase, não tenho sentido completo. Aliás, perdão, eu tenho sentido completo, não necessariamente preciso ter verbo, como nesse primeiro caso. Ou se eu falar, houve evasão escolar. Houve evasão escolar, eu tenho sentido completo e tenho verbo. Tudo bem? O que é oração? Quando eu falo de oração para você, você tem de compreender que eu estou falando de enunciado com verbo, com sentido ou não. Então, na frase, o que vale é o sentido completo. Na oração, o que vale é a presença de verbo. Então, se eu falo cheguei e venci, eu tenho dois verbos aí com sentido completo, né? O período aí, as orações estão apresentando sentido completo. Tenho duas orações, dois verbos, portanto. Aliás, dois verbos, duas orações, portanto. Agora, se eu falo, mas não era isso, a depender do contexto, eu não consigo compreender, não é? Apesar de haver verbo e, portanto, ser uma oração. Então, o que importa na oração é haver verbo. Então, sempre que alguém fala para você sobre oração, você tem de lembrar de verbo, tudo bem? Por sua vez, o período ele é também chamado por alguns de uma frase verbal. Ou seja, para o período eu preciso ter sentido completo e eu preciso ter verbo. E aí eu posso tanto ter apenas um verbo, não é? Eu cheguei, ou eu posso ter mais de um verbo. E aí então eu tenho um chamado período composto. Ou seja, o que é o período composto? Período composto é quando eu tenho mais de uma oração. Então, apesar de não haver incentivo fiscal, ocorreu o crescimento econômico. Eu tenho duas orações, apesar de não haver, o verbo haver aí, e eu tenho depois o verbo ocorreu. Então, eu tenho um período composto. Se eu só tenho um período simples, se eu só tenho só uma oração, eu tenho o chamado período simples. Pronto, é simples assim. É simples assim. Pegou? Frase, sentido completo, oração, verbo, e período é a frase verbal. Tem de ter sentido completo e um verbo. Tá bom? Pronto. Agora você já pode responder a todas as suas questões. Fico por aqui, a gente se encontra na próxima semana. Um beijo!